Neste exato momento, você tem a sensação de estar parado. Talvez esteja sentado numa cadeira ou deitado no sofá, e tudo parece imóvel. Mas isso é uma ilusão perfeita. A realidade é muito mais vertiginosa. A Terra gira, o Sol viaja pela galáxia, mas há algo ainda maior a acontecer. Toda a Via Láctea, juntamente com milhares de outras galáxias vizinhas, está a ser arrastada através do universo a uma velocidade alucinante de 2,2 milhões de quilômetros por hora. Não estamos a vagar sem rumo. Estamos a ser puxados com uma violência incalculável em direção a um ponto específico no céu. Os astrônomos chamam a esta anomalia gravitacional de o Grande Atraidor. O que torna esta história digna de um filme de terror cósmico é o facto de não conseguirmos ver o que nos está a puxar. O universo Prigunans, uma partida cruel. O Grande Atraidor está localizado numa região do céu conhecida como a Zona de Evitamento. Esta área fica escondida exatamente atrás do centro da nossa própria galáxia. A poeira, o gás e o brilho intenso de bilhões de estrelas da Via Láctea bloqueiam a nossa visão como uma parede de tijolos. Durante décadas, os cientistas sabiam que algo titânico estava lá. Sentiam a sua gravidade a deformar o espaço, mas eram completamente cegos à sua verdadeira forma. Foi apenas com o desenvolvimento da astronomia de raios-x e radiotelescópios, capazes de atravessar a poeira cósmica, que começamos a desvendar o segredo. Descobrimos que a nossa galáxia é apenas uma pequena rua numa cidade gigantesca de galáxias chamada superaglomerado de Laniakea, que em havaiana significa céu imenso, e no coração deste superaglomerado encontramos o culpado inicial, o aglomerado de Norma. Mas a matemática ainda não batia certo. O aglomerado de Norma era massivo, sim, mas não tinha peso suficiente para explicar a velocidade aterrorizante a que estamos a viajar. A verdadeira resposta é ainda mais assustadora. O Grande Atraidor é apenas o começo. Mapeamentos tridimensionais recentes revelaram que ele é apenas um nó gravitacional local. Atrás dele, muito mais longe no escuro, reside uma estrutura de proporções bíblicas chamada superaglomerado de Shapley. Esta é a maior concentração de matéria no nosso canto do universo, contendo a massa de dezenas de milhares de vias lácteas. É o superaglomerado de Shapley que está a puxar as cordas, agindo como um ralo gigante num oceano cósmico, sugando tudo, incluindo nós e o próprio Grande Atraidor, para o seu centro. A pergunta final é inevitável: vamos colidir com este monstro e ser esmagados? Curiosamente, a resposta é não. Estamos num cabo de guerra cósmico, enquanto a gravidade de Shapley nos puxa para a destruição. A energia escura está a expandir o universo a um ritmo acelerado, empurrando tudo para longe. É uma corrida que nunca vamos terminar. O espaço está a esticar-se mais rápido do que nós conseguimos viajar. Estamos condenados a perseguir este fantasma gravitacional para sempre, navegando eternamente num rio cósmico em direção a um horizonte que nunca alcançaremos. Faça um teste rápido com a sua memória agora mesmo. Visualize o famoso homem rico do jogo Monopoly, o banco imobiliário. Ele usa uma cartola, um fato elegante e, claro, um monóculo no olho, certo? Ou então, pense no Pikachu dos Pokémon. A ponta da cauda dele é preta, correto? Se você respondeu sim a estas perguntas, tenho uma notícia inquietante para lhe dar. Você está errado. O homem do Monopoly nunca usou monóculo e a cauda do Pikachu é totalmente amarela. Mas não se preocupe, você não está louco. Você é apenas mais uma vítima de um dos fenômenos psicológicos mais bizarros da era moderna: o efeito Mandela. O termo foi cunhado em 2009 pela pesquisadora paranormal Fiona Brum. Numa conferência, ela descobriu que partilhava uma memória muito específica com milhares de outras pessoas. A lembrança vívida de que o líder sul-africano Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80. As pessoas conseguiam descrever o funeral na TV, o discurso da viúva e o luto mundial. O problema? Nelson Mandela estava bem vivo em 2009 e só viria a falecer em 2013. Como é que milhões de pessoas, que não se conhecem, podem ter exatamente a mesma alucinação detalhada? Existem duas explicações principais para isto, e a primeira vai agradar aos fãs de ficção científica. Alguns teóricos da conspiração sugerem que o efeito Mandela é a prova de que vivemos num multiverso. Segundo esta teoria, em algum momento, a nossa realidade colidiu ou fundiu-se com uma realidade paralela, ligeiramente diferente. No universo, Mandela morreu nos anos 80. No nosso, ele sobreviveu. Nós, as pessoas com a memória errada,
Seríamos, na verdade, viajantes involuntários que deslizaram de uma linha do tempo para outra, mantendo as memórias da nossa realidade original. A explicação científica, no entanto, é menos mágica, mas igualmente fascinante. Os neurocientistas chamam a isto de confabulação. O nosso cérebro não é uma câmara de filmar que guarda arquivos perfeitos. Ele é mais como um editor de vídeo criativo. Quando temos uma lacuna na memória, o cérebro pinça com informações prováveis baseadas em associações. O homem do Monopoly é rico e antigo? O cérebro insere um monóculo, porque associa monóculos à riqueza antiga. O Picatu tem orelhas com pontas pretas? O cérebro pinta a cauda de preto para combinar. O efeito Mandela revela uma verdade desconfortável sobre a condição humana. A nossa memória não é fiável. Nós reescrevemos o nosso passado cada vez que nos lembramos dele, influenciados pelo que os outros dizem e pela cultura pop. As memórias coletivas podem ser contaminadas e espalhar-se como um vírus, criando uma verdade que nunca existiu. Portanto, da próxima vez que tiver a certeza absoluta de um detalhe do passado, pergunte-se: será que aconteceu mesmo? Ou foi apenas uma falha na matriz da sua própria mente? Era a véspera do Dia de Ação de Graças, 24 de novembro de 1971. Um homem de meia idade, vestido impecavelmente com um fato escuro, camisa branca e gravata preta, comprou um bilhete só de ida no aeroporto de Portland para Seattle. Identificou-se apenas como Dan Cooper. Sentou-se tranquilamente na última fila de um Boeing 727, pediu um bourbon com soda e acendeu um cigarro. Parecia um homem de negócios comum, até chamar a hospedeira e entregar-lhe um bilhete. Quando ela o guardou no bolso sem ler, ele sussurrou com uma calma arrepiante: "Senhorita, é melhor olhar para o bilhete. Eu tenho uma bomba." O bilhete revelava suas exigências. Ele queria $200 mil em notas não marcadas e 4 paraquedas, 2 principais e 2 de reserva. Quando o avião aterrou em Seattle para reabastecer, Cooper trocou os 36 passageiros aterrorizados pelo dinheiro e pelos paraquedas. Manteve a tripulação como refém e ordenou que o piloto levantasse voo novamente, desta vez em direção à cidade do México. Mas ele deu instruções de voo muito específicas e estranhas. O avião deveria voar a uma altitude muito baixa, abaixo de 3.000 metros, com um trem de aterragem embaixo e, crucialmente, com a cabine despressurizada. Augure sobre as densas e escuras florestas do estado de Washington. No meio de uma tempestade violenta com chuva gelada, Cooper fez o impensável, sozinho na parte de trás do avião. Ele baixou a escada traseira, menos uma característica única dos Boeing 727 daquela época, as 2813. Os pilotos sentiram uma oscilação na pressão do ar na cauda do avião. Don B. Cooper, com o dinheiro amarrado ao corpo e vestindo apenas o seu fato de escritório e sapatos mocassins, saltou para a escuridão da noite a 300 km por hora, numa temperatura de 4 graus negativos. O que aconteceu a seguir tornou-se o maior mistério da história da Polícia Federal norte-americana. Apesar de uma das caçadas humanas mais extensas de sempre, utilizando centenas de soldados, helicópteros e até um submarino para vasculhar lagos, nenhum vestígio do corpo ou do paraquedas foi encontrado. A única prova física surgiu 9 anos depois, em 1980, quando o menino de 8 anos encontrou 3 maços de notas apodrecidas nas margens do rio Colômbia. Os números de série correspondiam ao dinheiro do resgate. Mas em vez de resolver o caso, a descoberta apenas aprofundou o mistério sobre onde ele teria aterrado. Teria Cooper sobrevivido ao salto suicida? Os especialistas em paraquedismo dizem que é impossível. Ele saltou no escuro na chuva para uma floresta de pinheiros gigantes, com paraquedas militares não dirigíveis e vestido com roupa inadequada. No entanto, o facto de nunca ter encontrado um corpo alimenta a lenda. Don B. Cooper tornou-se um herói folclórico, o homem que venceu o sistema e desapareceu no ar. Em 2016, a Polícia Federal norte-americana encerrou oficialmente o caso, admitindo a derrota. O homem do fato preto realizou o crime perfeito, deixando para trás apenas o seu nome falso e uma lenda imortal. Imagine ser um agricultor a cavar um poço em busca de água numa terra seca e, em vez de água, encontrar o rosto de um homem a olhar para si debaixo da terra. Foi exatamente isso que aconteceu em 1974 na província de Shanxi, na China. O que aqueles agricultores desenterraram acidentalmente não foi apenas uma estátua, mas a ponta do iceberg da maior descoberta arqueológica do século XX, o lendário Exército de Terracota.
Debaixo dos campos de milho, escondido por mais de 2000 anos, repousava um exército silencioso de guerreiros em tamanho real, pronto para a batalha. Este exército foi construído para guardar o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, o homem que unificou o país e iniciou a construção da Grande Muralha. Obcecado pela imortalidade e temendo os espíritos dos seus inimigos no além, Qin ordenou a criação de uma força militar que o protegesse na morte. Estima-se que existam mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria, todos enterrados em poços enormes com uma formação de batalha militarmente precisa. O detalhe mais fascinante e assustador é que não existem dois soldados iguais. Originalmente, pensava-se que fossem produzidos em massa, como bonecos de uma fábrica. Mas uma análise detalhada revelou que cada rosto é único. Alguns têm bigodes, outros barbas, já as expressões variam de severas a calmas, até as orelhas são diferentes, tal como nos humanos reais. Acredita-se que os artesãos usaram soldados reais como modelos ou que foram forçados a criar milhares de personalidades distintas para garantir que o exército tivesse alma. Quando os vemos hoje, os guerreiros são de um cinzento argiloso, mas nem sempre foram assim. Quando foram desenterrados pela primeira vez, estavam pintados com cores vibrantes, túnicas vermelhas, calças verdes, armaduras pretas e douradas. Tragicamente, ao serem expostos ao ar seco após milênios debaixo da terra, a tinta oxidou e descascou em questão de minutos, transformando-se em pó diante dos olhos dos arqueólogos. Hoje, a tecnologia tenta preservar as poucas cores que restam nas novas escavações. Apesar da magnitude do exército, o verdadeiro prêmio ainda está intocado. O túmulo do próprio imperador, localizado sob uma colina próxima, nunca foi aberto. Registros históricos antigos dizem que o túmulo contém rios de mercúrio líquido a fluir mecanicamente e um teto cravejado de pérolas para imitar as estrelas. Testes de solo modernos confirmaram níveis anormalmente altos de mercúrio na área, sugerindo que a lenda pode ser real. Por medo de armadilhas ou de destruir o conteúdo com a tecnologia atual, os arqueólogos preferem esperar, deixando o imperador dormir o seu sono eterno, protegido pelos seus fiéis guardiões de barro. Nas densas florestas tropicais da América Central, existe uma criatura que realiza um milagre bíblico todos os dias antes do pequeno almoço. Se estiver num barco num rio na Costa Rica e ouvir um barulho rápido de chapinhada, olhe com atenção. Você poderá ver um lagarto verde esmeralda a correr literalmente em cima da superfície da água, desafiando a gravidade e o bom senso. Este é o basilisco verde, mas os habitantes locais darem-lhe um nome muito mais apropriado: o lagarto Jesus Cristo. Mas como é que um animal de carne e osso consegue caminhar sobre um líquido sem afundar? A resposta não é magia. É física pura e brutal. O segredo reside na velocidade e na anatomia dos seus pés. O basilisco não flutua. Ele bate na água com tanta violência que a água não tem tempo de sair do caminho. Os seus pés traseiros têm longos dedos com franjas de pele que se abrem quando atingem a superfície, aumentando a área de contato. Quando ele golpeia a água, cria uma pequena bolsa de ar momentânea, antes que essa bolsa de ar colapse e a água engula o seu pé. Ele já levantou a perna e deu o próximo passo. É uma corrida contra o tempo, passo a passo. Para manter este truque, o basilisco precisa de se mover a uma velocidade frenética de 1,5 metros por segundo. Para um humano fazer o mesmo, tendo em conta o nosso peso e tamanho, teríamos de correr a mais de 100 km por hora e bater os pés no chão com a força de um martelo pneumático. O lagarto consegue manter esta corrida milagrosa por cerca de 4 a 5 metros, uma distância suficiente para atravessar pequenos riachos ou fugir de predadores terrestres que ficam parados na margem, confusos, a vê-lo voar sobre o rio. Mas o que acontece quando a gravidade finalmente vence? Quando o lagarto cansa e a velocidade diminui, ele inevitavelmente afunda. Mas aqui o basilisco revela o seu segundo superpoder. Ele é um excelente nadador subaquático. Assim que quebra a superfície, ele mergulha e pode permanecer submerso por até 30 minutos. Esta tática dupla tornou-o um mestre da fuga. Se um falcão o ataca do céu, ele mergulha. Se uma cobra o ataca na terra,
Ele corre sobre a água. Ele domina a terra, o ar e o mar. Os cientistas estudaram o movimento do basilisco para tentar criar robôs que consigam andar sobre a água. Mas a complexidade biomecânica deste animal é difícil de replicar. Ele é um lembrete fascinante de como a evolução encontra soluções criativas para problemas de vida ou morte. Para o basilisco, a água não é uma barreira, nem apenas um lugar para beber. É uma estrada de emergência sólida, desde que ele tenha pernas rápidas o suficiente para acreditar que não vai afundar. Se você sobrevoasse o norte da Tanzânia, veria algo que parece uma pintura abstrata gigante na terra. Um lago de um vermelho sangue intenso, cortado por linhas brancas de sal. É uma visão de beleza deslumbrante. Mas não se deixe enganar. Este é o Lago Natron, e é um dos ambientes mais cáusticos e hostis do planeta Terra. A água aqui não é apenas quente. Ela pode atingir temperaturas de 60 graus Celsius, e tem um nível de alcalinidade quase igual ao da amônia pura. Entrar nestas águas sem proteção causaria queimaduras químicas graves na pele humana, em questão de segundos. O segredo mortal do lago vem do vulcão vizinho, ou Aldonho Lengai. Este vulcão único cospe uma lava rara, rica em carbonato de sódio e carbonato de cálcio. Quando chove, estes minerais são lavados para o lago, criando uma sopa química extremamente concentrada. O nome natron refere-se a um composto natural, composto principalmente por carbonato de sódio decaidratado, menos curiosamente, a mesma substância que os antigos egípcios usavam para secar e preservar as múmias dos seus faraós. É esta química egípcia que cria o fenômeno mais macabro do natron. Quando aves ou morcegos, confundidos pelo reflexo espelhado da água, mergulham no lago e morrem, os seus corpos não se decompõem da maneira normal. Em vez disso, os minerais na água calcificam-nos, preservando-os para sempre como estátuas macabras. O fotógrafo Nick Brandt capturou imagens famosas destes animais petrificados, que parecem ter sido transformados em pedra pelo olhar da medusa, mantendo cada pena e detalhe intacto numa pose de morte eterna. No entanto, a natureza adora um paradoxo. Neste lugar de morte, existe uma explosão de vida. O Lago Natron é o local de reprodução exclusivo para 75% da população mundial de flamingos pequenos. Por que escolher um lago tóxico para criar os filhos? Precisamente porque é tóxico. A água cáustica cria um fosso de segurança perfeito. Predadores como hienas e chacais não se atrevem a entrar na água para atacar os ninhos construídos em ilhas de sal. Os flamingos, com as suas pernas protegidas por uma pele dura e escamosa, alimentam-se das algas vermelhas que dão a cor ao lago, vivendo onde mais ninguém consegue. O Lago Natron é um lembrete brutal de que a beleza na natureza nem sempre é um convite. É um lugar onde a linha entre a vida e a morte é desenhada pela química. Para o flamingo, é um santuário seguro e um berçário. Para o resto do mundo animal, é uma armadilha mortal, que mumifica os incautos. Um espelho vermelho que reflete a dualidade do nosso planeta magnífico de Seber, mas intocável para quem quer sobreviver. Hoje em dia, ficar perdido é quase uma escolha. Com um toque no ecrã do telemóvel, sabemos exatamente onde estamos, onde está o restaurante mais próximo e quanto tempo falta para o nosso Uber chegar. O GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, tornou-se tão essencial como a eletricidade ou a internet. Mas pouca gente sabe que esta tecnologia, que nos guia até a porta de casa, nasceu no auge da paranoia da Guerra Fria. Originalmente, não foi feito para entregar pizzas, mas para guiar mísseis nucleares com uma precisão mortal. O sistema consiste numa constelação de pelo menos 24 satélites que orbitam a Terra a cerca de 20 mil quilômetros de altitude. Para saber onde você está, o seu telemóvel ou receptor GPS não envia nada para o espaço, ele apenas escuta. Ele precisa de captar o sinal de pelo menos 4 desses satélites. Cada satélite transmite constantemente a sua localização e a hora exata. O seu dispositivo calcula quanto tempo o sinal demorou a chegar de cada um deles, e através de um processo matemático chamado trilateração, cruza essas distâncias para determinar a sua posição no globo com uma margem de erro de poucos metros.
Mas aqui entra a verdadeira magia da física. O sistema GPS colapsaria em minutos se não fosse pelas teorias de Albert Einstein. E isto não é exagero. Os satélites movem-se a 14.000 km por hora. Segundo a teoria da relatividade especial, o tempo passa mais devagar para objetos que se movem muito depressa. Por outro lado, como estão longe da gravidade da Terra, a teoria da relatividade geral diz que o tempo para eles passa mais depressa do que para nós cá embaixo. Quando os engenheiros somam estes dois efeitos, descobrem que os relógios atômicos a bordo dos satélites adiantam-se 38 microsegundos por dia em relação aos relógios na Terra. Pode parecer insignificante, mas para um sistema que mede a distância através da velocidade da luz, 38 microsegundos é uma eternidade. Se os cientistas não ajustassem matematicamente os relógios dos satélites usando as equações de Einstein antes de os lançar, a precisão do seu GPS erraria por 10 km a cada dia. Em poucas semanas, o mapa diria que você está noutra cidade. Portanto, sempre que usa o Google Maps para fugir ao trânsito, você está, na prática, a realizar uma experiência de física quântica e relativista no seu bolso. O GPS é a prova funcional de que Einstein tinha razão. É uma infraestrutura invisível, mantida pelos militares americanos, que se tornou o batimento cardíaco da economia moderna. Sem ele, os aviões parariam, os bancos falhariam e, pior do que tudo, teríamos de voltar a usar mapas de papel dobráveis que nunca conseguimos fechar corretamente. O som é inconfundível. Um rugido metálico e estridente que não pertence a nenhum animal vivo na Terra. Quando Godzilla estreou nos cinemas japoneses em 1954, o público não viu apenas um filme de monstros, viu um pesadelo nacional ganhar vida. Ao contrário das versões modernas de Hollywood, onde ele é um anti-herói que salva o dia, o Godzilla original era uma força da natureza aterradora e impiedosa. Ele não era um dinossauro mutante qualquer, ele era uma metáfora física para a bomba atômica, uma nuvem de cogumelo que caminhava, respirava e destruía Tóquio, apenas 9 anos após os horrores de Hiroshima e Nagasaki. A inspiração direta para o filme foi um incidente real e trágico ocorrido naquele mesmo ano. Um barco de pesca de atum japonês, o Unlucky Dragon V, foi acidentalmente coberto por cinzas radioativas de um teste nuclear americano no atol de Bikini. A tripulação adoeceu e o pânico nuclear varreu o Japão novamente. O produtor Tomoyuki Tanaka decidiu então criar um filme que capturasse esse medo invisível da radiação e lhe desse uma forma monstruosa que pudesse ser vista e combatida no ecrã. O nome original, Gojira, é uma mistura das palavras japonesas para angorila, angorira, e ambaleia, ankujira, sugerindo algo forte que vem do mar. Para trazer o monstro à vida, a equipa rejeitou a animação stop motion usada no King Kong americano, porque era demasiado demorada e cara. Em vez disso, inventaram uma técnica nova chamada Suitmation. Colocaram um ator, Haru Nakajima, dentro de um fato de monstro. Mas isto não era um fato de Halloween. O primeiro protótipo era feito de betão misturado com látex e pesava uns esmagadores 100 quilos. Era tão pesado e rígido que Nakajima mal conseguia andar e desmaiava frequentemente devido ao calor sufocante e à falta de oxigênio lá dentro. A magia visual foi completada pelo lendário mestre de efeitos especiais Eiji Tsuburaya. Ele criou maquetes incrivelmente detalhadas de Tóquio na escala 1h25. Prédios, pontes, tanques e torres de eletricidade foram construídos meticulosamente apenas para serem esmagados pelo ator no fato. Para dar a sensação de peso e tamanho gigantesco, filmavam a destruir as miniaturas em câmera lenta, o dobro da velocidade normal de frames. Quando o filme era reproduzido à velocidade normal, o monstro parecia mover-se com uma lentidão pesada e titânica, fazendo tremer a terra a cada passo. O sucesso de Godzilla foi instantâneo e criou um gênero inteiramente novo chamado tokusatsu, filmes de efeitos especiais com fatos, que mais tarde daria origem a ícones como Ultraman e Power Rangers.
mas o legado do filme de 1954 permanece o mais sombrio e poderoso. O rugido famoso, criado ao esfregar uma luva de couro coberta de resina nas cordas de um contrabaixo, ecoa até hoje como um aviso. Godzilla é a prova de que o cinema de fantasia pode ser a melhor forma de uma sociedade processar os seus traumas mais profundos e reais. Imagine chegar a casa depois de uma longa viagem e descobrir que a sua família, os seus vizinhos e a sua cidade inteira desapareceram. Não há corpos, não há sinais de luta, nem sequer um bilhete de despedida. Foi exatamente este o cenário de terror que John White encontrou em 1590. 3 anos antes, ele tinha deixado 115 colonos ingleses e homens, mulheres e crianças, incluindo a sua própria neta recém-nascida, Virginia Dare, e na ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. Eles eram a esperança da primeira colônia inglesa permanente na América. Mas quando White regressou com mantimentos, encontrou apenas o silêncio e o vento a assobiar através de casas abandonadas e fortificações desertas. O atraso fatal de John White não foi culpa dele. Ele tinha planeado voltar em poucos meses, mas quando chegou à Inglaterra para buscar ajuda, rebentou a guerra naval contra a Armada Espanhola. Todos os navios foram confiscados pela Rainha Isabel I para defender a nação. White ficou preso na Inglaterra durante 3 longos anos, atormentado pela preocupação. Quando finalmente conseguiu boleia num navio corsário e pisou novamente as areias de Roanoke, o pesadelo tornou-se real. A colônia não estava destruída, estava desmontada. As casas tinham sido cuidadosamente desmanteladas, sugerindo que a partida não foi apressada ou causada por um ataque surpresa. A única pista deixada para trás tornou-se um dos maiores enigmas da história. Num poste da paliçada do forte, estava talhada uma única palavra enigmática, Croatoan. E numa árvore próxima, as letras CRO. Será que eles se mudaram pacificamente para viver com os nativos? Esta é a teoria mais aceite hoje em dia, a da assimilação. Abandonados pelo seu próprio país e sem comida, os colonos teriam se integrado nas tribos locais para sobreviver. Séculos mais tarde, visitantes notaram que alguns membros das tribos da região tinham olhos cinzentos, cabelos loiros e usavam sobrenomes ingleses familiares, sugerindo que o sangue dos colonos de Roanoke ainda corria nas suas veias. No entanto, sem testes de DNA da época ou registros escritos, nunca houve uma prova definitiva. Outras teorias são mais sombrias, massacres por tribos hostis, doenças trazidas do Velho Mundo que dizimaram o grupo, ou até uma tentativa desesperada de navegar de volta para a Inglaterra num barco pequeno que naufragou no Atlântico. O mistério de Roanoke persiste como uma ferida aberta na história da colonização. O que aconteceu àquelas 115 almas? Terão vivido vidas longas entre os nativos ou pereceram na solidão da floresta? A única testemunha é a velha árvore com a inscrição Croatoan, guardando o segredo de um povo que simplesmente evaporou da face da terra. Durante toda a história da humanidade, a riqueza sempre foi limitada pelo chão que pisamos. Lutamos guerras por ouro, perfuramos oceanos por petróleo e destruímos florestas por minerais raros. Mas e se eu lhe dissesse que estamos a lutar por migalhas enquanto uma fortuna infinita flutua logo acima das nossas cabeças? O futuro da economia global não está na Terra, está a voar no vácuo do espaço. A próxima revolução industrial será a mineração de asteroides, e ela promete transformar a escassez numa memória do passado. Os asteroides não são apenas rochas mortas, são os restos da construção do Sistema Solar, carregados de metais preciosos. O exemplo mais famoso é o asteroide 16 Psyche, localizado entre Marte e Júpiter.
Os cientistas acreditam que este corpo celeste é composto quase inteiramente por ferro, níquel e ouro exposto. Se pudéssemos trazer o 16 psiche para a Terra e dividir o seu valor igualmente, cada pessoa no planeta receberia cerca de 93 mil milhões de dólares. Um único asteroide contém mais platina e cobalto do que tudo o que já foi extraído na história da humanidade. Mas como vamos buscar este tesouro? Não vamos enviar mineiros com picaretas como nos filmes. O futuro pertence aos robôs. A ideia é enviar enxames de sondas autônomas que conseguem ancorar-se na baixa gravidade de um asteroide. Elas usarão energia solar para aquecer a rocha, extrair a água, que pode ser convertida em combustível de hidrogênio para foguetes, e separar os metais puros. Algumas empresas planeiam até capturar asteroides menores e trazê-los para a órbita da Lua, criando estações de serviço cósmicas onde as naves podem reabastecer. A verdadeira revolução, no entanto, não é trazer esse ouro para a Terra para fazer joias, mas usar esses materiais lá em cima. Hoje, custa uma fortuna lançar coisas pesadas para o espaço. Com a mineração de asteroides, poderemos construir naves gigantes, hotéis espaciais e colônias em Marte usando materiais que já estão no espaço, sem gastar uma gota de combustível para sair da atmosfera terrestre. O asteroide deixa de ser uma ameaça de impacto para se tornar um estaleiro de construção flutuante. Os visionários chamam a isto de sociedade pós-escassez. Se conseguirmos mover a nossa indústria pesada e poluidora para fora do planeta, a Terra poderá finalmente curar-se. Imagine um futuro onde as fábricas flutuam no espaço, alimentadas por energia solar infinita e matérias-primas inesgotáveis, enquanto a Terra se torna apenas um lugar para viver, um jardim protegido e verde. A mineração de asteroides não é apenas sobre lucro, é sobre salvar a nossa casa, transformando o sistema solar no nosso quintal industrial.